Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Estamos dando início à nossa reunião de estudos e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Meus irmãos, para nos prepararmos para a nossa prece, acompanhemos a leitura da página que será efetuada pela nossa irmã Isabelle, representando a mocidade do Centro Espírita Isaac Lima. Muito boa noite a todos. Do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. Nos caminhos da fé. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo 32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso dos quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores de Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprendemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Oremos, meus irmãos. Unamos nossos pensamentos em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, o guia e modelo de cada um de nós, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo dos espíritos amigos que, em nome de Deus, velam por cada um de nós. Senhor Jesus, em Teu nome, rogamos que nos abençoe, que fortaleça os nossos propósitos de caminhar na Tua direção. Abençoa os nossos lares, Senhor. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos. Ampara, Senhor, os profissionais de saúde nesse momento de luta árdua a favor da vida. Abençoa também, Senhor, os enfermos nos hospitais, aqueles outros que estão retornando à pátria espiritual. Abençoa aqueles que se precipitaram e tomaram a porta do suicídio como alternativa para sair do sofrimento. Que as nossas vibrações em Teu nome possam acalentar esses corações. Ampara a nossa irmã, que será intérprete
da tua mensagem. Que a tua misericórdia, Senhor, possa nos amparar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje é fé, a humana e a divina. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. A expositora, nossa irmã Valéria Alves. Por favor, minha irmã, com a palavra. Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante, envolvendo os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos absorver o melhor da lição de hoje em nossas vidas, que ela sirva de luz na nossa caminhada, que as lições do Evangelho possam servir para iluminar a nossa caminhada coletiva. A nossa lição de hoje, ela tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o item 12. O título da nossa reflexão é Fé, a humana e a divina. Nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje lendo o primeiro parágrafo do item 12. O item 12 é uma comunicação de um espírito que se diz um espírito protetor, e ele traz para a gente um conceito de fé à luz do espiritismo. E ele diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. É interessante essa reflexão, porque ele diz para nós que a fé é um sentimento inato. A fé nasce com a criatura. Ela é uma concessão divina. Diferente da relação que a gente tem com a fé, porque a gente acha que a fé, ela é, na verdade, ela nasce, né? Ela não é, mas ela nasce com um sentimento religioso. E ele diz que não é assim. A fé é uma concessão divina, né? E ela vem dar ao homem a certeza da sua destinação e fazer com que ele possa desenvolver, pela ação da sua vontade, as faculdades que ele possui em germe, em seu íntimo. Então, esse é um conceito de fé diferente daquilo que nós entendemos no nosso dia a dia, né? Há séculos a gente tem uma posição, um comportamento diante da fé totalmente ao inverso disso que ele fala aqui para nós, porque nós nos colocamos diante da fé como aquele que espera, né? A fé, na verdade, ela tem sido para nós apenas a obrigação de estar ligados a uma religião, de cumprir com certas práticas exteriores sem nenhuma obrigação pessoal de trabalhar em nós essas transformações das quais o Espírito fala, necessárias e que caracterizam o Espírito em evolução. A nossa posição em relação à fé ainda é daquele que espera conseguir do alto as concessões que facilitem a vida e não nos esforçamos para alcançar e merecer o amparo divino. Transferimos para o Criador a tarefa que nos cabe, de remover montanhas, né? Porque Jesus, quando se referiu à fé, ele falou que a fé remove montanhas.
Quer dizer, ele não disse, na verdade, que a gente vai sair por aí tirando montanhas do lugar, mas ele fala da montanha das nossas dificuldades, daquela que nós mesmos impomos a nós, né? E isso, essa coisa de ficar aguardando que Deus nos conceda as possibilidades de mudança, de transformação ou de realizações em nossas vidas, nos leva a acreditar que quando não conseguimos realizar algo, foi por vontade de Deus e não porque não nos esforçamos o suficiente, né? Então a gente atribui a Deus as nossas falhas. Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, onde ele diz assim: não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz e é a lição 42. Então, ele diz que o homem, na verdade, ele não cria as situações que são necessárias para que ele possa cumprir com a sua destinação. O homem não se esforça, né, no sentido de prover as próprias necessidades. Ele fica esperando que Deus faça concessões. Além desse sentimento de fé que já é inato, nós ainda aguardamos concessões divinas no sentido de que precisamos realizar algo, né? E Emmanuel continua dizendo, na verdade eu não vou ler a lição toda, porque é uma lição grande, mas ele continua dizendo assim no finalzinho: não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Então existe um trabalho. Então a fé é um trabalho de colaboração e precisa da minha ação no sentido de caminhar para Deus. Precisa da minha ação, da minha movimentação em torno daquilo que eu desejo, né? Precisa da minha vontade, da ação da minha vontade para a realização daquilo que eu desejo. E aí Emmanuel nos faz esse alerta de que é necessário que a gente pare, que a gente não saia por aí falando dos desígnios de Deus, né? Nós falamos da vontade de Deus a nosso respeito, mas nós não nos movimentamos para realizar o trabalho que nos diz respeito. E aí nós afirmamos para nós mesmos ou para os outros que não alcançamos sucesso em nossos planejamentos para a vida porque assim foi a vontade divina. A gente tem essas frases de efeito, né? Foi por vontade divina, foi porque tinha que ser assim. E nem sempre tinha que ser assim, talvez não tivesse que ser assim. Talvez o meu esforço tenha sido muito pequeno para que eu alcançasse aquilo que eu desejava, né? E eu acabo transferindo
para Deus essa responsabilidade, como se ele tivesse culpa. E se Deus não quis, né, se a gente afirma porque Deus não quis, porque não tinha que ser, se assim fosse, onde o exercício do livre-arbítrio? Né? Porque nós possuímos livre-arbítrio. Se Deus interfere no sentido de nos impedir de conseguir alguma coisa, então onde o livre-arbítrio? É como Emmanuel fala ali. É claro que a gente tem experiências a vivenciar, né? A gente tem uma programação que a gente faz, mas Deus nos concede a possibilidade de transformar segundo as nossas necessidades. Nós temos o livre-arbítrio das nossas ações. Então, se fosse Deus que determina o que realizaremos, porque ele impõe a sua vontade, qual seria o sentido de estarmos aqui? Por que estaríamos vivenciando uma experiência material, né? Basta que ele nos conceda aquilo que acha necessário e pronto. Mas não é assim que acontece. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos e também temos o mérito dos nossos sucessos. Né? Então, não temos o direito, né? E como Emmanuel fala para nós, não é razoável que a gente permaneça em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando nós não cogitamos de materializar a própria tarefa. Deus respeita a nossa semeadura e nos dá a responsabilidade sobre a colheita. Né? Somos responsáveis por aquilo que plantamos, somos responsáveis por aquilo que vamos colher. Então, antes de atribuir a vontade divina, os nossos insucessos, pensemos as nossas ações no sentido de alcançar aquilo que buscamos. É lógico, né, que, como a gente falou, existem experiências que a gente precisa vivenciar, de acordo com a nossa construção ao longo das nossas vivências. Tem coisas que a gente precisa fazer, tem coisas das quais a gente não consegue escapar. Mas aí, antes de eu dizer que foi porque Deus não quis, eu preciso parar e pensar. Eu fiz todos os esforços que eram necessários para alcançar aquilo que eu queria efetivamente? Eu me esforcei o suficiente para que eu pudesse alcançar aquilo que eu queria? E aí sim, se chegamos à conclusão de que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo que nos era possível fazer para conseguir algo e nós não conseguimos, aí sim, aí nós podemos atribuir a Deus não o fato de que não vou conceder, né? Simplesmente não é algo que vai fazer, que vai acrescentar as nossas necessidades de evolução. Então, nós não conseguimos, né? Deus providencia para que aquilo não aconteça, porque principalmente se for algo que pode colocar, perder o nosso processo de evolução. Então, quando eu consigo compreender que existe uma ação da minha vontade, no exercício dessa fé, existe um trabalho que é meu, que devo ir ao encontro de Deus para a realização daquilo que eu desejo. Quando eu chego a essa compreensão de que fé é o relacionamento de confiança com o Criador e que é necessário uma ação da minha parte no sentido de alcançar aquilo que eu desejo,
para que Deus me ampare, estabelecendo assim uma relação de fidelidade. Aí sim, aí a fé humana se alia à fé divina, né? E vão essa junção da fé humana, que é uma concessão divina, que já pré-existe, né? Deus me concedeu essa possibilidade no meu nascimento. Eu vou aliar essa fé humana à fé divina, e aí sim eu vou conseguir realizar esse trabalho de desenvolver essas virtudes que me conduzem a Deus. É por isso que no capítulo anterior, no item anterior desse capítulo, que é o item 11, o Espírito fala, José, o nome do Espírito que se comunica, ele diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Ele diz que a fé, ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou, né? Então, é através da fé aliada, a fé humana aliada à fé divina, que vão desenvolver em mim a percepção de que é necessário um trabalho em conjunto, é necessário que eu me alie a Deus, né? E que eu desenvolva em mim a vontade para fazer com que essas potencialidades que são depositadas em germe e na minha criação, elas possam se desenvolver. No terceiro parágrafo da nossa referência, ele diz assim: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. E aí ele fala de algo que diz respeito a nós, que é o trabalho em torno do magnetismo, né? Ele diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Não é um milagre, não existe um milagre, não existe uma fórmula mágica. Existe a fé aliada à vontade, mas essa fé robusta, né, da qual Emmanuel fala para nós, essa fé que é construída pela vontade, que é desenvolvida pela vontade, que é aliada ao sentimento de que somos filhos de Deus, de que estamos aqui no sentido de realizar,
né? A nossa transformação, a nossa evolução, de que estamos em busca da felicidade e podemos alcançá-la. E é muito interessante quando ele fala da questão do magnetismo, e a gente tem vários testemunhos em Jesus disso, né? Nesse mesmo capítulo, ele começa com uma passagem de Jesus. E eu vou ler para nós, que é para poder a gente fixar esse ensinamento, né? A posição de Jesus diante da fé, diante dessa fé que ele fala aqui, da fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe, né? Do raciocínio lógico, da razão, da compreensão. Por que eu faço? Né? Eu preciso compreender, não é simplesmente, porque é assim, é assim porque tem um motivo, não é uma mágica, não acontece por mágica, né? É pela ação da minha vontade, é pela ação da minha vontade aliada à vontade divina que eu posso promover aquilo que nós chamamos até então de milagre. A gente vê às vezes dentro do Espiritismo algumas posições, alguns posicionamentos onde as pessoas dizem assim, eu não tenho nenhuma responsabilidade, porque os espíritos superiores fazem tudo. Então, assim, eu me coloco na posição de quem não tem nenhum compromisso com aquela situação. E não é dessa forma. Existe a minha parte a ser feita. E quando ele fala do magnetismo, ele está se referindo exatamente à minha parte de ser humano. Porque na doação do magnetismo, que é o trabalho do passe magnético, existe a minha ação, no sentido de doar os fluidos necessários para que as curas aconteçam. Era assim que Jesus agia. E ele tinha uma fé já tão consolidada, ele já tinha essa relação com Deus já tão consolidada, que isso acontecia de forma natural, como no caso da mulher hemorroíça. Ele não tinha, ele não fez nenhum gesto no sentido de curá-la, ela apenas tocou nele, tocou nas vestes dele. Né? Jesus estava naquele momento, na verdade, distraído, porque inclusive ele pergunta, alguém me tocou, né? Quem me tocou? Ele pergunta e os discípulos respondem para ele, mas Senhor, estamos cercados de gente, né? E ele diz, não, de mim saíram virtudes. Ele percebe, né, que o seu magnetismo foi direcionado para alguém que estava em necessidade naquele momento, que era a mulher hemorroíça. E ela, pela fé, por acreditar que ela podia alcançar a cura no contato com ele, ela vai em busca dele, né? Então, olha aí a fé humana, né, que acredita na realização de alguma coisa, e a fé divina que estava ali naquele momento e que concedeu a ela a possibilidade da cura, né? E Jesus, ele já tinha isso tão consolidado que muitas curas promovidas por ele, porque a gente às vezes diz assim, a cura depende do outro, né? Do merecimento do outro. Nós sabemos que sim. Mas quantas curas Jesus fez que, na verdade, as pessoas que receberam essa dádiva, elas não tinham merecimento. Mas a vontade dele, do bem, da prática do bem, era tão grande que ele curava mesmo sem que o outro tivesse merecimento. E aí a posição do outro que iria fazer a diferença em manter aquele benefício recebido, né? E nós sabemos que muitos não conseguiram, porque não promoveram em si mesmos as mudanças que eram necessárias para que eles tirassem proveito daquele benefício. Mas Jesus concedeu a eles a cura, né? Então, Jesus fala sobre esse poder da fé, né? Ele explica isso nessa passagem quando diz assim, no item 1,
desse capítulo 19. Ele diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se-lhe de joelhos aos pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça de incrédulas, olha só, e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E aí os discípulos vieram a ele perguntar por que eles não conseguiram curar. E a resposta dele é muito simples: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso foi anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Não é o sentimento de se sentir superior, mas é o sentimento de saber que eu tenho condições de desenvolver. E precisamos tomar posse disso. Chegamos a um ponto que já sabemos que somos capazes de realizar, principalmente aquilo que é voltado para o bem. É para isso que estamos aqui. Estamos num processo de aprendizagem. São essas faculdades que foram depositadas em nós, em germe, e que nós ainda relutamos no sentido de fazê-las desenvolver. Nós podemos isso, nós temos essa capacidade, somos filhos de Deus. Não é porque somos melhores, ou porque somos vaidosos, ou porque nos sentimos superiores de alguma forma, mas é porque Jesus afirma que nós podemos fazer. Então, que a gente, já conhecendo a possibilidade de unir a essa fé humana, que já é uma potência da alma, a fé divina, e que isso nos auxilia a desenvolver essas potências, vamos caminhar nesse sentido. Chegou o tempo em que precisamos tomar posse da nossa herança divina, dessa possibilidade de sermos luz onde quer que estejamos, para nós mesmos e para aqueles que se aproximam de nós. Eu tenho uma outra mensagem de Emmanuel que eu gostaria de transmitir, assim, fechando isso que a gente estudou. E essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, e ela começa assim. É uma mensagem de Paulo aos Romanos, e ele diz assim, o nome da mensagem é Em Ti Mesmo, é a mensagem 14. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Paulo, Romanos, no capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das relações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas não são os que guardam a fé no poder relativo que lhe foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. E que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro.
Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição ao laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Que a paz de Jesus fique em nossos corações, que a gente possa interiorizar esse ensinamento, que ele sirva de luz em nossos corações e que a gente possa exteriorizar essa luz, principalmente nesse momento onde há tantos necessitados dela. Uma boa noite a todos. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossas irmãs Isabelle e Valéria, que participaram da programação da noite de hoje. Também agradecer a todos que nos prestigiaram com as suas presenças virtuais. Muita paz no coração de todos nós. Vamos unir então os nossos pensamentos para agradecer a Deus a oportunidade que tivemos na noite de hoje de nos reunirmos em nome do Cristo. Dizendo assim: Senhor, mais uma vez, em teu abençoado nome, tivemos reunidos, Mestre querido. E por isso, agradecemos muito a Deus pela oportunidade que nos foi concedida de mais uma vez ter esse encontro contigo, pelas reflexões que nos foi ofertada na noite de hoje, pelo amparo, pelas bênçãos que a todos nós, até o instante, estamos recebendo, Senhor. Por tudo isso, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, declaramos encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final de nossa mensagem musical, a fim de que possamos ser merecedores de receber o passe virtual. Muita paz a todos. Graças a Deus.